Jorge, o título da sua tese é Sertão, Sertões e Outras Ficções. Ensaio sobre a identidade narrativa sertaneja. O que você estudou exatamente no seu doutoramento, Jorge? Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo programa, né, que eu acho que é uma ótima oportunidade para divulgar toda essa produção acadêmica que cada vez mais tem sido abundante, né? E meu tema de pesquisa foi sobre o sertão. O sertão é um espaço muito fugidio, né? Pensar em exatidão nesse caso é muito complicado. Aliás, por isso que eu resolvi adotar a forma ensaística como uma das formas de trabalhar com esse espaço tão movediço, tão fugidio que é o sertão. A nossa primeira experiência de colonização, já o Caminha cita, a Carta de Caminha já cita o sertão, que ele fala que pelo mar não dá para ver a enorme, né, essa grandeza que era coberta por um sertão. Tem um livro muito interessante da Flora Sequinde, que é O Brasil Não É Longe Daqui. Se a gente fosse parafrasear esse livro, né, seria talvez algo como o sertão é sempre longe daqui, é sempre um espaço muito distante, um espaço que é o espaço do outro, muitas vezes um espaço de barbárie, coisa que no século XIX os Sertões, Euclides da Cunha, vai trabalhar magistralmente, publicado em 1902, e vai realmente colocar um ponto de partida muito interessante, que, aliás, enfim, divido o trabalho em 3 partes. A primeira parte seria o mito civilizatório, de pensar essa relação entre história e literatura. A segunda parte é dualidade Hércules-Quasímodo, pensando exatamente na metáfora. Os Sertões de Euclides da Cunha realmente é rico em metáforas. E uma delas eu extraí para tentar entender algumas representações desse espaço, enfim, do sertanejo no final do século XIX, começo do século XX, que é essa metáfora do Hércules-Quasímodo, né? E, por último, seria a microfísica poética, que é uma noção que eu tentei trabalhar para tentar entender a abundância e, enfim, a riqueza de representações, tanto nas artes plásticas, na literatura. O cinema brasileiro, por exemplo, enfim, apresenta uma riqueza muito grande de representações do sertão. Eu queria só pegar seu gancho, você falando, citando a Flora Sequinde, do sertão, o outro. É por isso que você usa na sua tese algo que, num primeiro momento, seria distante do tema, mas você cita Eduardo Said, dizendo que o sertão é o nosso Oriente, é isso? Exatamente, porque aliás, eu cito como epígrafe, logo da primeira parte, o Walter Benjamin, que fala nas teses sobre o conceito de história, que não há um documento de cultura que também não seja um documento de barbárie. Então, essa relação entre civilização e barbárie é uma das tópicas dominantes quando a gente vai falar sobre o sertão. O nosso Oriente, exatamente porque o sertão ele é elaborado ficcionalmente, né? São muitos sertões. Para você ter uma ideia, eu trabalhei com mapas do século, na primeira parte, mapas do século XVI e XVII, e percebi uma coisa muito interessante, que os mapas do século XVI, a gente precisa entender também um pouco de como eram elaborados esses mapas. Eles eram feitos à mão, né? Antes de serem impressos em chapas de cobre. E esses mapas apresentavam ilustrações dos espaços que não eram conhecidos. Então, o sertão, o Brasil, por exemplo, afora a faixa litorânea, que era toda descrita, né, toda registrada descritivamente, afora essa faixa litorânea, toda a outra parte era um enorme território do desconhecido, que era uma terra incógnita, né? Até o século XIX, apesar da palavra sertão aparecer nos documentos, nos mapas, nas cartas, na própria literatura, a gente tem o Uruguai, Caramuru, enfim, todas essas obras vão trazer essa palavra que vai ser tão fundamental para se entender um outro Brasil, né? Que até a publicação do Euclides da Cunha vai ser motivo do exótico, né? Um espaço de barbárie, muitas vezes, em muitos momentos, e que alcança seu ápice exatamente na obra
máxima de Euclides da Cunha. Por isso, por tudo isso que você está dizendo, as características do sertão, que o seu título é Sertão no singular e Sertões no plural, como que eu penso e como pesquisador, como você pensou o sertão, ô Jorge? Penso como espaço geográfico, penso como uma característica de uma área, penso como uma maneira de viver. Como se faz? Como você fez? O título exatamente, eu tentei brincar um pouco com essa singularidade e com esse transbordamento do sertão para o imaginário. Então, de pensar ficcionalmente o sertão seria pensar os múltiplos sertões que existem. Eu até proponho em algum momento que o sertão ele está em todos os lugares, assim como o Guimarães Rosa falou em seu Grande Sertão Veredas. O sertão está em toda parte. Então, enquanto o espaço geográfico, ele cada vez mais foi se limitando, né? Hoje em dia é uma região muito específica, norte de Minas, né? Que é o sertão rosiano, e o sertão de Euclides da Cunha, que é o sertão no Nordeste, é uma região que sofre com as intempéries históricas da seca, problemas variados, mas o que para mim foi mais importante, mais essencial é exatamente esse transbordamento do sertão para o imaginário, para a literatura. Então, por esse motivo, por exemplo, eu trabalhei na última parte, que é microfísica poética, para pensar exatamente essa teia de múltiplas representações do sertão. Eu tentei trabalhar, e é sempre um desafio trabalhar com Guimarães Rosa. Eu tive a sorte de ter uma orientadora que é a Suzy Frankel-Sperber, que é especialista em Guimarães Rosa, tem um trabalho maravilhoso sobre o Grande Sertão, sobre a obra do Guimarães Rosa, e também sobre Patativa do Assaré. Tentei trabalhar com esses dois. Interessante, porque os dois são muito diferentes, né? Um escritor que possui traduções em diversas línguas. Aliás, um dos professores que participou da minha banca está traduzindo atualmente, que é o Bertoltilli, fez a tradução dos Sertões. Aliás, viveu no sertão também. E uma coisa interessante que ele afirmava é que ele sempre perguntava, ele é realmente uma pessoa fascinada pelo sertão, porque é um tema muito fascinante, né? Então, ele sempre perguntava para as pessoas, onde fica o sertão? E a tendência era sempre afirmar, é sempre mais para lá. Aqui mas não é o sertão bruto, não é o sertão em carne e osso, né? Aliás, tem uma obra que chama Sertão em Carne e Osso. E sempre jogavam, empurravam para lá o sertão. E até por esse motivo, eu tentei trabalhar, por exemplo, com o orientalismo, pensando nessa elaboração desse espaço, né, a partir da ideia de civilização. Pois é, a gente citou Eduardo Said, essa questão vem do livro Orientalismo, no Brasil saiu a última edição pela Companhia das Letras. Acho que tem um subtítulo que é Oriente segundo o Ocidente, algo assim, né? Sim. Agora, Jorge, você cita uma frase muito bonita do Guimarães, que ele diz que o colher é coletivo, mas o capinar é solitário. Então, para a gente entender esse seu capinar, que deve ter sido muito difícil e solitário, você citou como você dividiu a tese em 3, eu queria falar sobre esses 3 momentos. Mito civilizatório, o que você trabalha nesse primeiro momento? Esse primeiro momento é uma relação principalmente entre história e literatura. São a primeira fase da colonização, né? Eu trabalhei basicamente com uma historiografia que passa por Sérgio Buarque de Holanda, os primeiros cronistas, e tentei entender como é que essas imagens do sertão estão articuladas nesses primeiros cronistas. Então, eu tenho o primeiro tópico, que é o sertão e a máquina do mundo. A palavra sertão, por exemplo, no poema Os Lusíadas, de Camões, vai aparecer como não referente ao Brasil, não referente a essa nova terra que é o Brasil, mas é referente à África, a regiões da África. Então, é um território que já fazia parte desse universo de terras incógnitas, né? E aí eu tenho um segundo momento, que é a geografia fantástica do desconhecido.
exatamente para pensar esse espaço simbólico. Esses muitos mapas, né, do qual a gente estava falando agora, eles apresentavam, ora, um traço, né, simbólico, tem até uma tópica medieval antiga, que é Hic Dracones, que aqui há dragões, onde não se sabia, onde não se conhecia peculiaridades dos lugares, se representava com dragões, né, ou com ou animais míticos, exatamente para determinar que nesses lugares existia um perigo iminente a todos aqueles que tentavam desbravar. Aliás, algo interessante é pensar o seguinte: o sertão, para Raimundo Faoro, por exemplo, que nos Donos do Poder, ele vai falar que o sertão é um outro mar para os exploradores, porque o mar representava uma incerteza muito grande. Quem viajava não sabia se ia voltar ou não, né? O professor Paulo Miceli, da Unicamp, do IFISH, afirmava que seria como viajar de avião sem ter a certeza que vai desembarcar em algum lugar, né? E era uma travessia realmente muito incerta. Então, o sertão era esse outro mar incógnito também, esse mar gigantesco que se abria e que não se sabia se ia voltar ou não. O segundo momento seria o mito da conquista, a conquista do mito. A palavra conquista, ela é muito interessante nesse processo, porque conquistar os sertões equivaleria a uma marcha da civilização, a civilizar, né? E sempre com objetivos muito claros. Se a gente pensar hoje em dia nas rodovias, nos nomes, nos monumentos, né? A gente estava falando de Walter Benjamin, pensar no monumento de cultura, que também não seja um monumento de barbárie. Nesse sentido, o nome das rodovias, Anhanguera, dos desbravadores, dos conquistadores, por exemplo, aparece de uma forma muito interessante. E muitas vezes esses exploradores possuem uma ambiguidade muito, muito curiosa, que ao mesmo tempo que eles desvelavam esse grande território, adentravam essa travessia, né, tão perigosa aos sertões brasileiros, ao mesmo tempo eles provocaram uma grande chacina. Quando a gente pega Darcy Ribeiro, que é a obra magistral, que é O Povo Brasileiro, a gente percebe o quanto há de ambivalência, né, nessa postura dos desbravadores, dos bandeirantes, que ora civilizavam, que ora conheciam o imenso território, se aventuravam por esse imenso território, e ora também provocavam uma enorme destruição das comunidades indígenas, enfim. Jorge, o segundo momento é essa dualidade Hércules-Quasímodo. Como que essas figuras entram no teu trabalho? O Euclides da Cunha, ele realmente, nos sertões, a primeira experiência com o sertanejo, né? Imagine o seguinte: um homem letrado do século XIX, com uma formação, né, ele já havia abandonado o republicanismo, mas com uma formação letrada, muito erudito. Imagine como é que não foi o contraste ao chegar num outro Brasil, né? Deve ter sido realmente algo muito espantoso. Então, ele, ao perceber, ele recorre a uma metáfora que também a gente encontra no sertanejo de José de Alencar, que é do centauro. Ao perceber aquele sertanejo curvado, né, completamente diferente do homem do litoral, né, do homem da metrópole, ele percebe que esse sertanejo é capaz de se transmutar muito rapidamente, de um herói, de um Quasímodo, de quase um monstro, uma coisa monstruosa, ele passa a um herói titânico, né, a um Hércules. Essa mudança, eu tomei exatamente o Hércules Quasímodo como uma forma de entender algumas representações recorrentes na literatura brasileira, que ora idealizam a vida sertaneja, né, heroicizando o sertanejo, e também ora chegando quase beirando a uma pulsão de morte, na qual o sertanejo, a vida sertaneja, ela é reduzida às suas condições materiais, de pobreza, de miséria, de seca. Então, são dois momentos muito díspares,
né? Um momento de idealização e de rebaixamento também. Coisa que está presente ainda hoje. O curioso é que, por exemplo, nas últimas eleições, a gente teve uma pequena parcela da população inconformada com a eleição da atual presidente, que nas redes sociais, enfim, falou xingou os nordestinos e tal. Ainda hoje, a gente percebe que existe um certo rebaixamento, né, do Nordeste, do Sertão. Ainda hoje o Sertão é visto somente em termos geográficos como um espaço de miséria, de seca. Então, a ideia exatamente era trabalhar com essa múltipla possibilidade de leitura, de significações que o sertão nos oferece. E, nesse momento, você passa também pelo cangaço, pelo cangaceiro e por Lampião. Literatura de cordel. Literatura de cordel é interessante nesse ponto, porque o Lampião é uma das personagens mais fascinantes da nossa ficção, da nossa história e da nossa ficção. Na literatura de cordel, a gente tem um turbilhão de imagens. Eu chamei de um turbilhão mimético, porque Lampião nunca é único. Ora ele é um herói, ora ele é um bandido, né? A gente tem essa indeterminação de quem realmente foi Lampião. Eu sempre lembro de uma história que Lampião chegava numa casa e com todo o seu grupo e pedia para uma senhora muito humilde fazer um almoço para todo o seu bando. E ela, com muito medo, né, fez o almoço e um dos cangaceiros disse que a comida estava muito insossa e jogou o prato. E ele, num imperativo ético, ele pediu 1 quilo de sal e disse para o cangaceiro comer todo aquele sal. Então, a gente tem essa imagem, ora ética, um imperativo ético, né? Um pesquisador pernambucano vai falar de um escudo ético, né? Que seria essa possibilidade de atribuir sentidos, de atribuir sentidos exatamente a essa atividade do cangaço, que não é só de vingança, que não é só para vingar um ente querido, também é um meio de vida, também é uma forma profissional de lidar com um espaço no qual o Estado estava ausente. Jorge, e no terceiro momento, microfísica da poética, que você fala de Guimarães e de Patativa do Assaré, você inclusive tem um livro sobre Patativa. Esse terceiro momento, eu queria começar com, primeiro, microfísica, tem alguma relação com Foucault, que logo nos remete ao Foucault, quando se fala em microfísica? Sim. E poética não é um termo também tão conhecido pelas pessoas de fora do mundo literário, talvez. Queria que você explicasse também o que é a poética. A questão da poética vem exatamente de poiesis. A poiesis, do grego, seria ação, mas não uma ação no sentido de um fazer como um fazer resultado de um trabalho, nada disso. O Platão, né, a primeira recorrência vai ser em Platão. A poiesis vai ser vista como um fazer que pode ser um fazer de um poeta que elabora seus cantos, mas também pode ser um fazer de um artesão. Quando eu penso em poiesis, eu faço um contraponto com praxis. Isso muito relacionado com uma obra do Giorgio Agamben. Essa relação entre poiesis e praxis revela que essa ação, né, da poiesis é uma ação criadora. É sempre uma ação no intuito de revelar algo que estava oculto. Porque logo depois de Platão, poiesis, em Aristóteles, vai ser uma ação no sentido de se revelar algo. Então, nesse sentido, a atividade artística, ela sempre, o que está por trás é sempre essa ação que revela algo, que é completamente diferente dessa ação da praxis, pensando em termos de ação, de crítica, a ideia de que a praxis, né, a partir de Marx, vai se tornar uma espécie de forma de lidar com esse mundo moderno, esse mundo do capitalismo. Então, a praxis, ela se diferencia radicalmente dessa ação da poiesis. A questão da microfísica, a leitura inicial seria de Foucault, que trabalha a microfísica do poder pensando nessa teia
de relações na qual o poder não está, né, nas mãos de determinada instituição, ou ele não é vertical, ele é uma rede espalhada de poderes. A ideia de microfísica poética foi uma ideia de pensar o espaço polifônico do sertão. Esse sertão que é representado nas artes plásticas, no cinema brasileiro, na própria literatura. E na própria literatura, produções, por exemplo, Patativa do Assaré e Guimarães Rosa. A gente tem um autor do cânone e um autor popular. E, aliás, não por acaso, os dois publicaram no mesmo ano Grande Sertão Veredas e Inspiração Nordestina, que é o primeiro livro de Patativa do Assaré. E são dois sertões muito diferentes, um sertão cearense e um sertão mineiro. Então, para tentar lidar com esse desafio de pensar a multiplicidade de um espaço tão fugidio, né, tão movediço, eu tive que trabalhar uma noção que é exatamente essa, de microfísica poética, pensando as inúmeras, né, as múltiplas produções artísticas, as múltiplas ações poéticas, né, pensando nesse termo de ação e de criação artística, desses múltiplos sertões que aparecem, da singularidade para a pluralidade. Jorge, eu queria voltar em algo que a gente começou e eu deixei propositalmente para o final, e é um bom momento agora que você falou dessa característica movediça, fugidia. Você escolhe um ensaio como forma da sua tese. Justamente por causa disso, foi porque a forma ensaio, o gênero ensaio, ele se relaciona com essa característica do sertão, é isso? Foi a melhor forma que eu encontrei de trabalhar com esse espaço fugidio. Porque o ensaio, né, e aí eu trabalho com concepções de Adorno, o ensaio como forma, é de certa forma também uma provocação ao atual estatuto acadêmico, científico. A gente não vê pelas universidades muitos ensaios sendo publicados, sendo defendidos como tese. Então foi um momento de risco mesmo, de risco profundo. O professor Bertoldini, por exemplo, ele, quando viu que era um ensaio, que se tratava de um ensaio, ele pensou, uma universidade alemã dificilmente aceitaria um ensaio como tese. Mas aí tem o seguinte, o ensaio ele proporciona um pouco mais de liberdade de expressão. Quando eu pego esses três momentos, mito civilizatório, dualidade de Hércules, quase microfísica poética, são três momentos muito distintos também. Então, o ensaio foi uma forma de trabalhar com esses múltiplos fios, com essa trama esse emaranhado de representações. A melhor forma de trabalhar com esse espaço tão fugidio, tão movediço que eu encontrei, realmente foi o ensaio. Você diz aqui, eu acho que isso é muito interessante, o ensaio estaria em luta constante, ou pelo menos se diferenciaria radicalmente, contra os regimes que tentam fazer reinar em toda parte um discurso sem falhas e seguro de si. Era essa justamente a ideia. É isso que o ensaio te oferece, né? Mas ao mesmo tempo que ele dá liberdade, é curioso, isso ele te deixa livre, ele traz às vezes uma certa incerteza. Você nunca tem muito como se apoiar em verdades seguras, como o discurso científico, não é? Sim, com certeza. Aliás, eu começo falando exatamente do princípio de incerteza do Heisenberg. Mas o que tem a ver, né, o sertão e física? O princípio da incerteza fala de o elétron, jamais você poderia descobrir se ele tem uma natureza ondulatória ou corpuscular. A partir da teoria de de Broglie, a gente entende que o elétron ele possui essa dupla natureza. Então, a incerteza foi incorporada ao estatuto científico do começo do século XX de uma forma magistral com o de Broglie e o Heisenberg. O sertão, a gente não conseguiria definir muito bem o que é. Geograficamente, a gente consegue muito bem definir o espaço, mas, pensando simbolicamente, a gente não conseguiria ter essa exatidão, porque são múltiplos sertões. O sertão de Guimarães Rosa, por exemplo, se diferencia radicalmente do sertão
de Patativa do Assaré. O jagunço é completamente diferente do cangaceiro, né? Então, para trabalhar com essa multiplicidade, o ensaio me propiciou uma liberdade e também uma dificuldade muito grande, né? Você sabe que assim que eu peguei para ler a tua tese, logo que li o título, Sertão, Sertões e Outras Ficções, um ensaio sobre a identidade narrativa sertaneja. Eu acho que eu ignorei um pouco o ensaio e falei, caramba, que tese ampla, né? É uma tentativa de dar conta da identidade narrativa sertaneja, pensando talvez um pouco a cabeça do discurso do discurso científico, que você daria conta de toda uma questão num trabalho. Isso em nenhum momento deve passar pela cabeça de ninguém, né? E claro que é um ensaio, enfim, uma reflexão, uma série de reflexões sobre a questão, sem nem sequer passar pela mente tentar dar conta de um tema tão grande. E eu, talvez apoiado no discurso científico, imaginei que esse seria o teu intuito, quando longe disso, né? Eu fico feliz, de certa forma, de romper um pouco essa expectativa. O sertão é um tema de uma vida, né? Uma tese de doutorado jamais daria conta de trabalhar. A gente tem trabalhos, dissertações e teses muito bons sobre o sertão, né? Aliás, recentemente também foi defendida uma tese sobre o sertão no cinema brasileiro na Unicamp. Então, é um tema que sempre está se desdobrando. Se a gente pensar nessa questão tão ampla que o sertão nos oferece, na literatura, no cinema, nas artes plásticas, seria um tema de uma vida, realmente. E o que eu tentei foi um desafio muito grande, né? Porque eu tento, de uma forma ensaística, trabalhar com períodos muito distintos da nossa experiência histórica, geográfica e também ficcional. Jorge, eu queria te agradecer pela presença aqui e queria ressaltar para quem se interessa e for ler a sua tese, o ensaio, duas questões que me chamaram logo a atenção. Um é que você escreve muito bem, e como a Ana Flávia Magalhães, que esteve aqui semana passada, uma característica marcante é de uma leitura prazerosa, enfim, um domínio da língua, do aspecto formal, e também uma erudição que aparece no seu trabalho. Como você demonstra um tanto aqui, você articular tantas linhas de pensamento, Eduardo Said, a física, Foucault, e uma série de questões. Então, isso é mais uma questão que valoriza o teu trabalho. Então, muitíssimo obrigado pela gentileza de vir ao programa e falar com a gente sobre isso. Eu que agradeço, um prazer imenso. Obrigado.